Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 18 de novembro. O Ibovespa apresentou leve alta de 0,4%, gerando a formação de um padrão de reversão dos candles chamado de estrela cadente. Mais detalhes sobre esse padrão, basta clicar no card aqui que está aparecendo para você. Padrão que foi gerado, esse padrão de reversão foi gerado ao testar a zona de resistência dos 47.700 pontos até os 48.000 pontos. Então perdeu força nessa região. Confirma o padrão se perder a mínima do pregão de hoje, 47.241 pontos, aumentando a chance de iniciar um movimento de baixa, onde teria um suporte intermediário proporcionado aqui por uma linha de tendência de alta por volta dos 46.800 pontos. Então até é um patamar que também foi bastante testado aqui anteriormente. No mini índice vai tentando pelo G60 gerar a formação de um fundo. Para confirmar esse fundo no G60, também mantendo aqui o mini índice numa linha de tendência de alta, precisa superar os 47.950, que pode trazer até oportunidade na ponta compradora de day trade a partir do próximo pregão. Vindo para baixo, principalmente da mínima do pregão de hoje, eu diria até para baixo dos 47.435, fica mais para se buscar venda após algum topo descendente, principalmente no gráfico de 10 ou 15 minutos abaixo, melhor ainda, do fechamento do pregão de hoje. E para a ponta compradora, como eu disse, superação dos 47.950 pode trazer uma oportunidade de compra, não exigindo muito para cima, sabendo que tem resistência ali na faixa dos 48.335 pontos. PETR4 terminou o dia apresentando aqui uma leve alta de 0,77%, um candle também de reversão, chamada a estrela cadente, um corpo menor aqui. Então temos aqui uma chance de perder a mínima do pregão de hoje, iniciar também um movimento de baixo. O principal nível de suporte que eu vejo é por volta ali dos R$ 7,56 a R$ 7,52. Principal zona de suporte, no meu entender, para um movimento de baixa aqui na PETR4. Segue dentro de um movimento de subida, um movimento mais característico de baixa dentro desse movimento de subida tende a trazer a oportunidade na ponta compradora pelo G60, mesmo estando aqui no movimento de baixa, principalmente se for o primeiro candle do movimento de baixa, ainda abre a possibilidade de buscar alguma compra de fundo no G60 a partir do próximo pregão. Não perdendo a mínima do pregão de hoje, também traz a chance de buscar compra de fundo ascendente aqui no G60, enfim, de topo de fundos ascendentes até no gráfico de 10 ou 15 minutos acima do fechamento do pregão de hoje. Vale 5, queda de 0,91%, conseguiu romper ali aquela resistência no gráfico intraday, dos 12,22, não andou muito para cima, travou aqui depois da primeira hora de pregão, travou e foi perdendo força e gerou mais um pivô de baixa no G60. Opa, vou desenhar aqui corretamente, mais um pivô de baixa no G60, vindo para baixo dos R$12 e apontando para o teste dos 11,86 até a região de 11,60. Para reverter a tendência de baixa do intraday, que seria a primeira tendência a ser revertida, primeira sinalização de ter um movimento de alta no gráfico diário, precisa romper basicamente esse topo descendente, que é a máxima do pregão de hoje, em R$ 12,40. Lojas Rene, LRN3, posição da Lojas Rene encerrada quando ela veio para baixo aqui dos 19,29. Isso aconteceu já no início do pregão, só que a saída só aconteceu depois. Logo no início do pregão, nos primeiros minutos, ela veio forte para baixo, subiu e depois veio fraquejando, vamos dizer assim, veio perdendo força e terminou perdendo esses 19,29. Optei por encerrar a posição comprada em Lojas N em 19,28, com um leve ganho de 0,36%. E uma evolução basicamente no 0 a 0, mais 0,005% do capital total. Terminou fechando até bem, 19,54, ainda com alta de 0,62%. Lame 4 eu optei por entrar novamente no ativo, depois que a ação ameaçou gerar aqui um pivô de baixa e abortou esse pivô de baixa com esse forte candle de alta, parou aqui na resistência em torno de 19,50. Ao romper essa máxima, optei pela entrada. Andou até um pouco para cima, mas depois perdeu força aí no período da tarde. Essa entrada aconteceu basicamente logo depois da abertura do mercado americano, em torno de 12h30. Então perdeu força no período da tarde. O que seria importante para essa posição? Gerar mais um fundo aqui no G60
e caminhar para o rompimento dessa máxima histórica aqui em R$ 18,75. Chegou próximo hoje em R$ 18,70. Ponto negativo, que é onde está o nosso stop, é a perda da mínima de hoje, 18,16, stop em R$ 18,15. Tinha passado 18,11, mas já subiu um pouco para 18,15. Objetivo 19,31, risco de 2,16% nessa operação. Cheguei a recomendar a compra também hoje, logo no início do pregão, antes da abertura do pregão. Não sabia, antes que me pergunte, não sabia de nenhum tipo de informação em relação ao CSNA3, que ia acontecer esse gap, apenas estava encaixando para mim, gerou um movimento de subida, rompeu topos anteriores, gerou um movimento de baixa, enfim, estratégia de correção. Se superasse a máxima do pregão de hoje, seria a compra desse papel, foi essa a minha recomendação, se rompesse, se ganhasse aqui, se superasse os R$ 5,04. Só que abriu com um baita gap de alta, já próximo do objetivo. Então optei por cancelar essa operação na ponta compradora. Para quem gosta de compra de rompimento, entrada na superação da máxima desse candle com stop abaixo dessa mínima. A minha preferência é buscar operações que através de correção, nem que seja pelo G60, e aí essa região aqui de topos anteriores, por volta dos 5,46, pode servir como um dos pontos para avaliar um ponto de entrada aí na CSNA3 através de um fundo no G60. E também ficando atento, logicamente, nos outros ativos, os IN5, que também teve um bom dia, e GGBR4, que perdeu bastante força no período da tarde, mas ainda gerou uma sinalização, no meu entender, ainda interessante em termos de oscilação no gráfico semanal. E por último aqui a CL3 ativo que vem numa leve tendência de baixa, mas apresentando um topo descendente no pregão de hoje, confirmou esse topo, um chamado ponto de retorno de baixa. A perda da mínima de hoje seria uma das possibilidades de entrar vendendo, perdendo 36,52, podendo trabalhar com stop mais curto aqui nessa correção do G60, uma correção mais no tempo, forte movimento de baixo, parada em cima de um suporte, perda da mínima desse suporte seria um pivô de baixa no G60, pode trabalhar com stop logo aqui para cima dos 36,94 ou mesmo acima desse último candle forte de baixo, acima dos R$ 37,09, enfim, um stop um pouco mais curto, visto que está em cima de um patamar de suporte. Então, o ideal é que ande para baixo, ganhe força aqui para baixo para romper a mínima aqui em 35,98 e posteriormente buscar um patamar mais por volta dos R$ 34,53. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovero.com. Lembre-se de dar um like na videoanálise e até amanhã.